Olá, boa noite, amigos e irmãos da Igreja Batista do Jardim Jussara. Muito obrigado pelos irmãos que já têm assistido os vídeos aqui, pelos irmãos que têm compartilhado, têm curtido o vídeo. Nós agradecemos muito. Isso ajuda a gente, isso ajuda as mensagens dessa página, desse canal a chegarem a outras pessoas. E já como falado na semana passada, nos outros vídeos, a gente está na semana da Páscoa. Amanhã já é Sexta-feira Santa. E existem algumas tradições, mesmo que essa seja uma data menos comercial que o Natal, existem algumas tradições em torno disso, alguns pensamentos bastante religiosos em torno do que é a Páscoa. E algumas perguntinhas para a gente começar aqui, se fazem interessantes, eu gostaria que você refletisse com essas perguntas. Quais são os nossos pensamentos a respeito da Páscoa? Pare e pensa um pouquinho, você com a sua família, enquanto você está assistindo o vídeo aí em casa, qual é o meu pensamento a respeito da Páscoa, o que ela significa, do que eu lembro, quais são as minhas lembranças, o que eu aprendi desde a minha infância, o que significa para mim a Páscoa, o que é a Páscoa para mim. Ela é uma pergunta bastante interessante, talvez bastante abrangente, mas você precisa pensar. O que significa a Páscoa? Qual é o seu entendimento sobre essa data? Ela é importante para nós cristãos, mas pessoalmente, individualmente, ela significa o quê? Nós falamos da Páscoa, da data, e sobre o sacrifício de Jesus, o que nós pensamos a respeito disso? Eu acredito e eu tenho insistido nessa informação de que quando a gente fala dentro de uma igreja, nós falamos em sermos cristãos, estamos colocando Cristo no centro. Ele não é uma peça, ele não é uma adição à nossa vida, ele não é só um nome que eu recorro quando estou com dificuldades, ele é o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz, levando os nossos pecados, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o pensamento talvez mais básico que nós devemos ter sobre o sacrifício de Jesus na cruz, e um pouco sobre a Páscoa também. Um pouco sobre essa data. Ela é fixa em Jesus Cristo, na morte e ressurreição dele. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, a condenação que nos pertencia, ele levou. Então tudo que nós fazemos a partir daqui, todas as canções que nós cantamos, tudo que nós fazemos gira em torno disso. Sermos cristãos é isso, é colocar Cristo no centro. É sermos pequenos cristos, é procurarmos ser parecidos com Ele, em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Uma outra pergunta é se nós revisitamos o Calvário em nossas mentes nessa data. Nós pensamos em como aconteceu, a gente tem, algumas dezenas de filmes de época que mostram o que aconteceu durante e depois da crucificação. Durante o ministério de Jesus Cristo, tem alguns filmes bem antigos. Acredito que um filme que a maioria do pessoal da minha idade assim vai lembrar é justamente Paixão de Cristo. E tem se ouvido, na verdade faz tempo que eu ouço muito o questionamento, mas um filme tão violento, como pode ser um filme cristão? A Bíblia mesmo não poupa o sangue dos olhos dos seus leitores. Porque foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu ali com todos os detalhes e dependendo até com mais detalhes. Nós não sabemos, nós não estávamos lá como testemunhas para ver se os guardas romanos foram um pouco mais gentis do que é retratado. Se bem que historicamente a gente tem uma visão de que foi muito mais. Foram muito mais cruéis. Nós poupamos os nossos olhos da violência, mas pensamos no porquê daquela cena violenta. Foi uma cena violenta, sim. De toda forma que nós pensamos, a crucificação passa por violência, os maltratos dos guardas romanos contra Jesus foram maus tratos violentos. Não tem como deixar a violência de lado quando falamos do sacrifício de Jesus Cristo. Não há como, não tem como, não existe forma. É uma cena violenta.
a gente passa pelo filme A Paixão de Cristo e pensa naquele sangue todo. Foi mais ou menos daquele jeito. Mais para frente a gente vai falar sobre o texto de Isaías 53, mas lembre-se que essa violência toda agradou a Deus. A Bíblia mesmo diz que ao Pai agradou moê-lo. Usa esse termo, moê-lo. Acho que não tem como excluir a violência da conversa sobre a cruz, da conversa sobre a nossa salvação, da conversa do castigo que nos traz a paz, ou da paz que vem através de Jesus Cristo. A gente fala de paz, mas tem isso tudo diante dos nossos olhos. E se a gente enxerga o que aconteceu na cruz, o que vem à nossa mente, nós temos pensado como é relatado, foi só castigo, foi só violência, foi só isso. Não podemos mais pensar assim. Algumas informações são bem interessantes a gente relembrar a respeito da Páscoa. Eu gostaria que vocês pensassem junto comigo nesses termos. Aconteceu na época da Páscoa judaica. Na noite anterior estava lá Jesus Cristo com seus discípulos na ceia, fazendo aquilo que nós conhecemos até hoje como a ceia do Senhor, mas era parte das festividades da Páscoa judaica. E no que consiste a Páscoa judaica? Era praticamente uma festividade que eles deveriam fazer durante todos os anos, numa época devida, para relembrar como Deus os tirou do Egito. É lembrado que era uma festividade ordenada para ser permanente entre o povo judeu. Está lá em Êxodo 12, 26. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia na sua versão mesmo, para acompanhar junto comigo. Êxodo 12, 26, na minha versão diz o seguinte: então seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas vidas. É como eles contaram, é como Deus fixou na mente dos próprios israelitas, dos próprios judeus, que eles precisavam se lembrar todas as vezes de como Deus os libertou do Egito. A prisão no meio do deserto, o Egito, eles tinham coisas lá, mas nada melhor do que você estar na presença do Deus vivo, no lugar onde Ele quer que você esteja. E era necessário que eles se lembrassem ano após ano como Deus tinha feito. Eles teriam que se vestir com roupas prontas para a viagem, Os pães sem fermento, porque não poderia ter fermento entre eles, não tinha tempo para se fazer o fermento para os pães. O cordeiro assado com ervas amargas, tudo isso remetia àquela situação da fuga do Egito. E de certa forma também lembrava, era como talvez uma sombra daquilo que seria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz futuramente. E Deus fala a Moisés para falar para o povo, isso vocês vão fazer ano após ano, essa festa tem que ser algo permanente entre vocês, para que vocês sempre se lembrem de que eu os tirei do Egito. Essas são as palavras, essa é a necessidade do povo naquela época. Também é uma necessidade nossa hoje. E tanto que a nossa Páscoa, ela é também para ser um lembrete constante de como Deus nos livrou das garras, não do Egito mais, não de um outro povo estrangeiro, mas dos nossos pecados, do pecado que residia sobre o ser humano desde Adão. O sacrifício de Cristo é para isso, é sobre isso a nossa Páscoa, o sacrifício de Jesus para nos salvar de nossos pecados. Há uma necessidade gigantesca quando nós falamos em reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em nós enxergarmos quem nós somos, em nós enxergarmos qual a nossa posição em relação a Jesus Cristo, em relação à santidade do nosso Deus Criador. É uma necessidade tremenda e nós precisamos nos lembrar. No texto da quinta-feira passada, eu lembro que a gente falou tem um texto, uma palavra de Jesus Cristo,
naquele texto, se eu não me engano, é João capítulo 16, João capítulo 16, em que Jesus diz o seguinte: um pouco mais de tempo e vocês não me verão, e mais um pouco de tempo vocês me verão de novo. Vocês não precisam se entristecer. É como as dores de parto de uma mulher grávida. Traz apreensão, traz a dor, mas a dor vai embora depois que o bebê está no colo. Da mesma forma, a dor dos cristãos, ela se vai quando nós sabemos que aquele que morreu ressuscitou de entre os mortos. Nós precisamos nos colocar em algumas posições aqui que eu gostaria que você estivesse lembrando comigo, pensando comigo e refletindo nesses termos. Existe alguma tristeza dentro da Páscoa? É claro, existe, pelo Cristo morto. Jesus Cristo morreu. Existe a tristeza pelo pecado que está em nós. E esse pecado que está em nós, ele tirou a vida de Cristo. Mas também deve haver alegria, porque ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos a certeza de que ele venceu a morte. E vencendo a morte, ele pagou pelos nossos pecados. Nós temos acesso a Deus por causa dele. Deve haver tristeza em nós, sim, por causa dos nossos pecados, sim, por causa da morte de Cristo, mas deve haver alegria muito maior por causa da ressurreição de Cristo. Acredito que nós não devemos de maneira nenhuma deixar de lado que o Deus Santo entregou seu Filho sem pecado para morrer por cada um de nós. Não é uma coisa que nós devemos simplesmente passar por cima e falar assim: Jesus morreu por você. Nós ouvimos talvez há tantos anos isso que às vezes perde um pouco o efeito, perde um pouco da comoção e ouvir que alguém morreu por minha causa de uma maneira excruciante e humilhante diante da guarda romana, para levar o nosso pecado e a nossa iniquidade, para pagar a nossa dívida com Deus. Perde o efeito, porque nós ouvimos há tanto tempo. É justo esse efeito que nós precisamos trazer de volta para as nossas vidas. Ele morreu por nós. Nenhum de nós, em sã consciência, entregaria um filho para morrer, por quem quer que fosse. Agora eu falo um pouco mais com os pais também, mais uma vez. Quando vocês pegaram seu primeiro filho no colo, o segundo, o terceiro, qualquer que seja o filho na linhagem de nascimento, pegou no colo, vocês nunca pensaram em deixar ele simplesmente cair ou fazer algum mal para essa criança. Isso porque nós, todos seres humanos, somos todos dentro do pecado, vivemos e crescemos dentro do pecado desde Adão. Agora imagina o Deus vivo, todo-poderoso, santo, entregar o seu filho à morte por causa de gente como nós. Nós paramos para pensar que é o nosso pecado que pregou Jesus Cristo na cruz? Precisamos. É uma época mais do que necessária para nos lembrarmos disso. E para quem não entende a Páscoa ainda como nós entendemos, nós precisamos dar essa forcinha, dar esse empurrãozinho, esse conhecimento que nós temos precisa chegar. Isso é evangelizar de qualquer forma. Isso é fazer o nome de Deus conhecido. É fazer o sacrifício de Cristo conhecido. E precisamos lembrar, é uma época de nós lembrarmos que aquele horror escarlate da cruz é triste, sim. Tem até uma música, é um rockão, é um metal que a gente até curte ouvir de vez em quando, mas ele fala sobre o horror escarlate da cruz. Ele usa essas palavras e eu acho impressionante, porque muitos de nós não pensamos dessa forma. E aquele horror escarlate da cruz é o que nos traz a paz. Ele é triste, mas ele é o que nos traz a paz. E eu gostaria de ler com os irmãos, está quase no final do vídeo, e eu gostaria que vocês lessem comigo o texto de Isaías 53. É o capítulo inteiro, sim. Mas eu gostaria que vocês lessem junto comigo e refletissem versículo por versículo também. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor,
porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era um homem comum em aparência, mas ele era 100% homem e 100% Deus enquanto esteve entre nós. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. A morte de Jesus, enquanto ele estava sendo torturado, enquanto ele estava sendo pregado na cruz, para alguns passou desapercebido. Nós sabemos hoje porque ele é o que nos traz a paz, ele é o que nos salvou. Essa palavra nos faz família. Mas muitos não sabiam o que estava acontecendo ali. O próprio Simão Cireneu, que carregou a cruz junto com Cristo, convocado pelos guardas romanos, não sabia, mas estava ajudando o Salvador da sua própria alma. Muitos simplesmente não queriam ver o que estava acontecendo. Muitos saíram da presença, abandonaram Jesus Cristo quando ele foi preso. Não queriam estar ali. Dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Muitos ali achavam que é mais um bandido. É só mais um. Passando por uma dificuldade muito grande. Passando pela humilhação da cruz romana. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Lembrem-se sempre disso. O pecado que Adão recebeu quando desobedeceu a Deus, o pecado que Adão recebeu sobre si, a condenação de Adão, ela reside sobre nós. E só Jesus pode tirá-la de nós. Só Jesus pôde levar ela sobre si, da humanidade inteira. Só Ele pôde. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando fala sobre a iniquidade de todos nós caindo sobre ele, lembrem-se que no Getsemane ele orou. Ele orou falando com Deus, pedindo para que passasse dele o cálice, porque ele sabia que o pecado da humanidade toda estaria sobre ele. Esse pecado, como qualquer outro, faz com que Deus volte o seu rosto contra a pessoa. Deus se afaste, e Jesus tinha... O medo dele não era a morte. O medo de Jesus Cristo não era a morte. Era o abandono de Deus. Isso é interessante. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abre a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, eu e você. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo,
pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu não sei como os irmãos se sentem com a leitura com a leitura desse texto. Eu gostaria que os irmãos em casa estivessem refletindo sobre os significados desse texto. Isaías escreveu há centenas de anos antes da crucificação e descreveu tão bem o que aconteceu. Deus lhe deu essa visão do que aconteceria. É uma profecia que foi completamente cumprida em Cristo. Que nós possamos usar essa época de Páscoa para refletir o que Cristo significa para nós, o que a data significa para nós, o que o sacrifício de Cristo significa para nós e qual é a imagem que nós passamos a respeito daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Precisamos refletir, precisamos nos lembrar de quem nós somos diante dele. Nós precisamos nos lembrar da santidade de Deus. Nós precisamos nos lembrar que o único valor que nós temos está em Cristo Jesus. Possamos refletir nesses dias e possamos nos lembrar de quem é Ele. Agradeço aos irmãos que assistiram até aqui. Peço que compartilhem o vídeo, que curtam também. E nós nos vemos no domingo às 6h. Acredito que o pastor vai trazer uma palavra um pouco mais específica, um pouco mais central sobre a Páscoa. Espero todos os irmãos e até lá. Fiquem com Deus e se cuidem.